Fala, meu povo! Bisu do Ledu! Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre uma série, uma playlist sobre matemática financeira. Matemática financeira é sempre bom, hein? É sempre bom conhecer. De todas as áreas da matemática, aí o aluno me pergunta, senhor, o que eu preciso saber? Matemática financeira, para que você não tenha problema no seu futuro aí, tanto acadêmico como no seu futuro pessoal, financeiramente falando, tá bem? Então, antes de mais nada, eu quero pedir para que você, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, agora, já coloca aí, ativa o sininho e também, se já puder deixar o like para não esquecer, beleza. E também, se no final da aula aí você vai ficar comigo, eu tenho certeza que você vai ficar comigo, se você não gostar, deixa o seu dislike, não tem problema, tudo bem? E aí, vamos lá. O mais importante é, vamos iniciar nossa aula. E esteja sempre comigo, que eu estarei sempre contigo. Bisu do Ledu! Moçada, matemática financeira, tá? O que a gente vai abordar no primeiro momento aqui? Eu não vou dar um curso de matemática financeira, na área de finanças, mas para a galera aí que vai prestar vestibular, os assuntos que mais caem, E a gente vai trabalhar esses conceitos, juro simples, juro composto, E com relação aí às porcentagens, fator de aumento, fator de desconto, tem muita questãozinha que cai e alguns alunos acabam se perdendo ou na hora de fazer ali, acaba esquecendo alguns conceitos e errando, tá? Então, nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho sobre esses conceitos, principalmente o juro simples e o juro composto. Legal? Para que a gente possa iniciar nesse processo, é importante a gente lembrar aqui um pouquinho de porcentagem, O que é porcentagem, Edu? A palavra porcentagem é uma fração onde o meu denominador ele é 100. Então, se você pensar assim, eu tenho aqui um inteiro, Se eu vier aqui e falar, bom, eu quero esse pedacinho para mim aqui, de chocolate, uma barra de soufflé aí, local, muito louca, e eu quero saber quanto que vale esse pedacinho. Observe que eu dividi em 5 partes, e isso significa 2 das 5 partes. Edu, mas isso aí é uma porcentagem? É. Mas como assim isso não está dividido por 100? Observe que se eu fizer essa fração aparecer 100 nela, ou seja, se eu multiplicar em cima e embaixo o mesmo número, onde aqui faça aparecer um 100, eu consigo escrever essa fração proporcionalmente a essa como percentual. Que número eu multipliquei os 5 para chegar em 100? Ah, Edu, eu multipliquei por 20. Eu multipliquei por 20 aqui, eu multiplico por 20 também em cima e eu tenho aí a palavra 40%. 40%. Ou seja, isso aqui representa esse símbolo. Só que daí você fala assim, Edu, mas espera aí, 40%, você teve que multiplicar por 100, não tem uma outra maneira de fazer isso e descobrir qual é o percentual? Observe, o que é 40 dividido por 100? 40 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,4 ou 0,40, Que é a divisão de 2 por 5. Se nós dividimos 2 por 5, isso dá 0,4. Então nós temos aqui algumas informações. Quais são elas? Esse símbolo, nós vamos chamar ele de taxa, onde a gente não faz cálculo com ele, tá? Então nós não utilizamos 40% no cálculo na hora de colocar na fórmula. A gente vai trabalhar com duas situações. Ou com o fator na forma de fração, ou com esse fator na forma decimal. Como assim, Edu? Olha lá, 40% é 40 dividido por 100. Ou, na forma simplificada, por exemplo, 2/5. Entendeu? Aí a forma decimal, 40%, seria 0,40 ou 0,4. 70%, Edu. O que é 70% na forma de fração? 70 sobre 100. E na forma decimal é só dividir, ou seja, isso aqui é 0,70 ou 0,7. Edu, 5%, o que significa? 5 sobre 100. E na forma decimal, 0,05. Ah, Edu, tô manjando, hein? Eu pego o número que está aqui em cima, coloco 2 casas e ponho a vírgula. Exatamente, olha lá. 40, conta 2 casas, põe a vírgula, 0,40. Edu, aqui está 5, então eu conto 2 casas, 0,5, Coloco um 0 na frente e ponho a vírgula. E no caso de 220%? 220% a gente escreve assim na forma de fração, e aqui nós teríamos 2, ou 2,20, o resultado dele. Então, para que a gente possa fazer cálculo com percentual, nós vamos usar a nossa taxa
convertida ou em forma de fração ou em forma de número decimal. Legal? Então isso aqui é importante para que a gente possa ter aí o nosso início, né, no conceito dos juros aqui. E aí eu vou inverter a minha ordem aqui, eu coloquei como juros simples, fator, mas eu vou começar falando agora de porcentagem, vou falar um pouquinho do fator de aumento e fator de desconto e na sequência a gente entra em juros. Antes da gente começar com o fator de aumento e fator de desconto, né, vamos pegar algumas simbologias e entender como que a gente converte palavras e símbolos matematicamente pensando nessa questão percentual. Perceba que é o seguinte, ó, nós temos aqui a primeira frase, quanto é 20% de 60? Percebe? Existe uma pergunta, existe uma confrontação e existe aí uma igualdade, né? Quanto é 20% de 60? Esse quanto é o X, né? Eu quero saber. Quanto é 20% de 60? A palavrinha de significa multiplicação. Então, 20% de 60, a gente teria que fazer o quê? Posso usar o 20 como esse símbolo aqui? Não, né? A gente tem que converter ou para fração ou converter para decimal. Nesse caso aqui eu vou deixar em fração, que é mais simples até para a gente cortar um monte de zero. Porque aqui nós temos uma multiplicação. Então, numa multiplicação, a gente multiplica o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo, né? Nós teríamos 2 vezes 6, 12, com 2 zeros aqui, dividido por 100. Ou seja, podemos simplificar isso e eu chego à conclusão que o valor, né, que a gente está procurando, quanto é 20% de 60, é 12. Bem simples assim. Então esse é o mais básico de todos, né? E o que a gente costuma resolver no geral. A segunda frase já é o contrário, ó. Ele afirma que 20 é 80% de quanto? Ou seja, o nosso X aqui, né? E observe que a afirmação diz assim, ó, 20 é. Então 20 é igual. É igual a quê? A 80%, mas a gente não usa o 80% como símbolo. Então a gente coloca aqui 80 sobre 100. A palavrinha de significa multiplicação. Então nós estamos multiplicando aqui por quem? Por aquilo que eu quero descobrir. Ah, entendi, Ledu. Então 20 é 80% de X. Como é que a gente resolve esse problema? Isso aqui é uma fração, né? A gente pode até dar uma simplificada aqui, 0 com 0. Ficou 8 décimos, onde 8 décimos está multiplicando o X. Então o que a gente faz? Manda para cá com a operação contrária. Então passa essa fração para o lado de cá multiplicando e invertido, né? Na verdade, o que a gente vai estar fazendo aqui é exatamente isso, ó. Dizer que x vai ser igual, o 20 que está aqui, vai multiplicar por quem? Não era 8 décimos? Então o 10 passa multiplicando e o 8 passa dividindo. Então nós vamos ter aqui 2 vezes 1, né? Com 2 zeros, dividido por 8. Daqui nós vamos descobrir que 200 dividido por 8 é o resultado de 20 sendo quantos por cento? Desculpa, 80% de um valor qualquer. Então, o que a gente faz agora aqui? Nós vamos dividir esse 200 por 8. E aí nós vamos achar o valor de x. 200 por 8, 8, 16 vai dar 2. 2 sobra 4, 40. Isso vai dar 5. Beleza? Então, nós estamos dizendo o seguinte, ó. O número, um valor 25. Quando eu calculo 80% desse valor, o que eu estou descobrindo? Isso vai dar 20. Legal? E uma outra maneira de fazer já é assim, ó. Eu quero descobrir o percentual agora, né? 12 é quantos por cento de 30? Então, 12 é o valor. 12 é igual a quantos por cento? Perceba que agora eu vou escrever o meu x sobre 100, porque é percentual. Eu não posso colocar como símbolo, certo? E aí eu quero saber quanto que isso representa em 30. Então, o que a gente faz aqui agora? A mesma coisa, ó. Podemos cortar 0 com 0, e aí nós vamos deixar o 12, né, que está ali multiplicando, quer dizer, desculpa, o 12 que está do outro lado, o 10 que está dividindo a operação passa multiplicando, e o 3 que estava lá multiplicando passa a operação trocada, dividindo. Se nós simplificarmos 12 com 3 aqui dá 4, então isso aqui significa 40. 40 o quê? Agora o resultado é em simbologia, ó. Porque como eu utilizei ali o valor, certo? No meu conceito ali eu utilizei o valor já em percentual, então a resposta
já vem para a gente no final, para que a gente possa colocar em símbolo, né? Ou seja, isso aqui representa 40%. Se eu calcular 40% de 30, qual o resultado que eu vou ter? 12. Essa é vamos dizer assim, uma revisãozinha aí sobre porcentagens para que a gente possa dar continuidade ao nosso procedimento de estudo de matemática financeira. Vem comigo. Continuidade aqui, nessa ideia de fator de aumento, fator de desconto. Ledu, o que é isso, né? Vamos devagar para a gente poder entender que muitas vezes os alunos sim, né, travam um pouquinho nisso aqui. Fator de aumento, né? Problemas com aumento. Aqueles probleminhas que tem assim, uma mercadoria aumentou, uma mercadoria sofreu um aumento, ou palavrinhas tipo inflação, né? Houve uma inflação, houve um acréscimo, um ágio. O ágio para vocês até é mais complicado, é mais para a galera mais antiga, né? Que passou por outros processos aí econômicos, mas a palavra ágio, reposição salarial, valorização, todas essas palavrinhas, elas dão ideia para a gente de trabalhar com um fator de aumento. Mas o que é esse tal do fator de aumento? Veja bem, eu tenho uma taxa, né? Houve uma taxa de aumento, 10%, 5%, uma taxa percentual. Quando a gente quer calcular só o porcentagem, ou seja, só o valor da porcentagem, a gente aplica tantos por cento de e acabou. Mas eu quero saber o valor com acréscimo, ou seja, o meu valor final, após a aplicação da taxa. Então veja bem, para que a gente possa fazer esse cálculo de maneira mais rápida, o valor final aqui seria você pegar o valor inicial e aplicar um fator. Ou seja, multiplicar diretamente por um fator, porque daí a gente já vai ter o resultado final. Ao invés de você aplicar 10% e depois somar com o valor original, eu vou trabalhar a ideia de fator da seguinte maneira. Ó. O fator de aumento vai ser sempre 1 mais a taxa. Então, se a minha taxa é 10%, seria 1 mais 0,1, ou 10 sobre 100. Né? 1 mais 5%, então 1 mais 5 sobre 100, ou 0,05. E aí esse fator aqui, ele já me dá o resultado final. Edu, tá meio confuso. Me dá uma força aí. Por exemplo, se eu digo para você que eu tenho um aumento de 30% sobre X, qual seria o valor final? Né? Qual seria o valor final dessa mercadoria? Bom, 30% é 0,3. Como eu tenho a taxa mais 1, então esse cara aqui vai ficar 1 mais 0,3 ou 0,30. Certo? Então, esse 1,3, se eu multiplicar por x, que seria o meu valor inicial, eu já acho o resultado final. Quanto é o valor já acrescido dos juros. Ô, Ledu, mas você nem falou juro. Não, tira a palavra juro. Já acrescido da taxa. Tá ok? Por exemplo, vai ter um aumento de 80%. 80%, eu vou pegar o fator que vai ser 1 mais 0,8 ou 0,80. Então eu vou multiplicar aqui, ó, 1,8 pelo valor inicial. Então 1,8 vezes x já me dá o resultado final, ou seja, aquela mercadoria já com o aumento. E se fosse 320%, Ledu, é 1 mais a taxa. A taxa aqui é 3,2, certo? É duas casas, 320 dividido por 100. Então aqui nós estaríamos multiplicando por quanto? Por 4,2 a nossa mercadoria inicial. E isso já me dá o resultado com o fator de aumento. Isso ajuda muito nos cálculos, tá? Agiliza, na verdade, né? Não quer dizer que seja essencial, mas agiliza. Mas para alguns tipos de problema, isso aqui é a grande sacada para resolver e chegar numa resposta viável e correta. Perceba, a taxa de inflação no mês de maio foi de 5%. Se uma mercadoria custava R$20, qual o novo valor após você aplicar a taxa de inflação? Então percebe que você pode calcular isso de duas maneiras. Você calcula quanto que é 5% de 20 e soma com 20. Não é bem simples assim, não é? 5% de 20 vai me dar o percentual de aumento. Soma com 20, que é a minha mercadoria inicial, vai me dar o valor final. Ao invés de você fazer isso, o que você faz? Vamos pegar esse 20, ou seja, o nosso valor final é o 20 vezes o fator. Mas qual que é o fator de aumento aqui? Houve um aumento? Houve. É 1 mais a taxa. A taxa aqui é 0,05. Então, nós vamos multiplicar isso aqui por 1,05. Quando a gente fizer essa multiplicação, qual o resultado que a gente vai ter? Nós já vamos ter o valor final da mercadoria já corrigido com a taxa.
Então, nós vamos pegar aqui, ó, vamos pegar 1,05 e vamos multiplicar por 20, né? Casa embaixo de casa, o zero está fora, então aqui, ó, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 1, 2. Duas casas, duas casas. O que significa isso? Que 20 vezes isso aqui vai dar 21. 21 o quê? 21 reais. O que nós encontramos? Nós encontramos que o resultado da minha mercadoria, depois da taxa de inflação, passou a custar 21. Qual foi o aumento em valor? R$1. O que é esse R$1? É 5% de 20. Ah, Edu, mais ou menos eu entendi. Mas percebeu? Eu já chego direto na resposta sem ter que fazer aquela continha. Ou seja, eu não preciso vir aqui, quanto que é 5% de 20? Olha lá, 5% de 20, eu corto aqui, 5 vezes 2 dá 10, 10 dividido por 10 dá 1. E aí, isso aqui é o quanto? Isso aqui é nosso aumento percentual, o valor do aumento. Mas a mercadoria custava quanto? Custava 20. Então, aqui, ó, nós faríamos isso. Então, observe que essa taxa aqui, acrescida de 1, nós estamos acrescendo 1 inteiro, né? A minha mercadoria original, mais o valor que eu acrescentei de juros. Se você quisesse escrever isso de uma maneira mais simplificada, eu poderia escrever assim, ó, quanto vai ser o valor novo? O valor novo, né, o valor final, seria X, que é a minha mercadoria, acrescido de quem? De X vezes uma taxa percentual. Ou seja, por isso que aparece aqui, ó, taxa mais 1, porque eu posso colocar o X em evidência e aí ficaria X que multiplica 1 mais taxa. Isso aqui é bem tranquilo, desde que a gente comece a utilizar e fazer as contas em cima disso. Vamos dar mais alguns exemplos, vamos mostrar o fator de desconto e depois a gente vai finalizar aí essa primeira parte aí de fatores para que você possa entender e aí sim a gente entrar na parte de juros. Vamos agora ver problemas com desconto, né? Vocês vão perceber que é muito parecido a forma de pensar. Por quê? O valor final, ou seja, o valor com desconto, vai ser o valor final, que é o valor inicial multiplicado pelo fator. Tá. Quem é o fator agora? É um fator de desconto. Se eu estou descontando, eu estou tirando. Tirando o quê? 1 menos a taxa. Então, o nosso fator aqui, eu vou pegar a minha taxa e vou tirar de 1. Esse resultado é que eu vou multiplicar pelo meu valor inicial para achar o resultante, ou seja, quanto que eu estou pagando ou não, quanto que eu estou tendo de desconto final, certo? Vamos pensar assim, ó, o que é um desconto de 30%? Então, perceba que agora eu vou fazer uma continha de tirar 30 de 1, ou seja, 30%, quanto falta para chegar em 100%? 70%. Então, eu vou multiplicar por 0,70 com minha mercadoria inicial. Dar um desconto de 30 é multiplicar por 0,70 o valor final. Você vai ver isso já já, que é mais rápido. Ao invés de eu multiplicar 30% do valor e depois subtrair do meu inteiro, eu já faço quanto falta para chegar em 100? E aí, esse resultado que eu multiplico pode ser como 70% ou 0,7. Percebe? 80%. Quero dar um desconto. Quanto falta para eu chegar, né, em 100? Está faltando 20%. Então, eu vou multiplicar a minha mercadoria por 0,20. Edu, e um desconto de 130%? Né? Opa, agora tem um problema. Eu não posso ter valor negativo aqui, né? Então, isso aqui a gente não tem, né? Não tem até lógica, né? Como é que você vai dar um desconto de 130%? Quer dizer que você está dando a mercadoria de graça para a pessoa e ainda vai dar mais 30% para ele por ele estar levando, né? Então isso não existe, tá? Então o maior desconto que a gente pode dar é 100%, ou seja, de graça. Só pode levar, certo? Ideia entendida? Vamos pegar um exemplo aqui de algumas palavras que a gente usa relacionados ao nosso desconto, né? A própria palavra desconto, decréscimo, deflação, deságio, desvalorização. Essas palavrinhas nos problemas, elas já indicam que a gente está trabalhando com desconto, ou seja, eu vou usar o fator de desconto para achar o resultado final. Exemplo, nós temos uma blusa, ela custa 30 e ao comprá-la à vista eu ganhei um desconto de 20%. Quanto que eu paguei? Aí você fala, Edu, eu posso calcular 20% de 30 e depois subtrair do 30? Pode, claro que pode. Mas eu quero te mostrar como fazer isso aqui com o fator de desconto que fica muito mais rápido. Então, qual que é o valor final? O valor final vai ser
A mercadoria custava quanto? 30. Qual que é o fator de desconto? Não é 20? Então é 1 menos 0,20, ou seja, quanto falta para chegar em 100. Então eu vou multiplicar isso aqui por 0,80 ou 0,8. Se a gente fizer essa continha, 0,8 multiplicado por 30, eu já vou achar o resultado da mercadoria com o desconto. Olha lá, baixou 0, 3 vezes 8, 24, uma casa depois da vírgula, ou seja, o valor da blusa que eu paguei após o desconto é 24. Você viu? Achei direto. Edu, e se eu calculasse quanto que é 20% de 30? É 6. Se eu pegar 30 e tirar 6, é 24. É a mesma coisa, sim. Porém, isso aqui é um procedimento, como eu disse para vocês, que já calcula mais rápido e que vai ajudar nos exercícios que eu vou agora te mostrar aqui, misturando. Uma mercadoria sofreu um aumento sobre aumento e depois um desconto, então eu estou fazendo consecutivas aumentos e descontos. Aí dá um probleminha, tá? Aí, se não usar o fator, fica mais complicado o cálculo. Quero mostrar para vocês agora 2 exemplos aqui, né? Onde nós vamos trabalhar aqui o conceito de fator de aumento e fator de desconto juntos, né? Em questão de consecutivos aí, e o que a gente faz. Uma mercadoria sofreu um aumento de 10%. Ledu, o que é um aumento de 10%? O fator, né, o valor da mercadoria vai ser multiplicado por 1 mais 0,1. E aí passou um período sem vendas. O proprietário, então, resolveu dar um desconto desses mesmos 10%. Só que agora observe que o 10% de desconto aqui é um fator de desconto, então a gente vai fazer 1 menos 0,1, ou seja, eu vou multiplicar porque falta para 100, 0,90. E aí ele quer saber o que aconteceu, e aí ele fez essa aplicação sobre o preço novo, né? Ele quer saber o que aconteceu com a mercadoria. Então vamos pensar assim, a nossa mercadoria custa X, a gente não sabe quanto é, então esse aqui é o custo dela, X. Qual que seria o valor final depois do aumento? Então o valor final após o aumento seria X vezes o fator de aumento. O fator de aumento aqui é 1,1. Então, x vezes 1,1. Esse é o valor final depois do aumento. Então, isso aqui nós calculamos com um aumento de 10%. Legal. Só que daí essa mercadoria não vendeu. Então, ele resolveu agora dar um desconto. E ele vai dar um desconto dos mesmos 10%. Quer dizer, então, que a mercadoria voltou no preço original? Eu dei um desconto de 10%. Eu fiz um aumento de 10, dei um desconto de 10, ela voltou ao original? Voltou a X? Será? Vamos ver o que acontece. Para eu dar um valor de desconto, eu tenho que usar o fator de desconto, ou seja, multiplicar isso aqui por 0,9. Mas eu vou dar desconto sobre quem? Sobre o valor já acrescido, não é? Aqui é o valor novo. Ó. Então nós vamos dizer o seguinte, no final das contas, o que acontece? Você vai pegar o valor final, que é esse, e vai multiplicar por 0,90 porque é o desconto. Mas o valor final nosso aqui, então, seria a mercadoria, X, multiplicado por 1,1 e multiplicado por 0,90. Observe que essa multiplicação em cima do X, se isso aqui der 1, o valor final voltou ao X. Se der maior que 1, nós tivemos um aumento. Se der menor que 1, 0, nós temos desconto. Então, o que a gente tem que fazer é essa multiplicação aqui. Ó. Vamos multiplicar 1,1 por 0,9. Isso dá 9,9, 2 casas dá 0,99. Ou seja, nós pegamos a nossa mercadoria e aplicamos 0,99 nela. O que é 0,99? Nós estamos dando um desconto. Por que você está dando desconto, Ledu? Porque 1, 2, 3 é fator de aumento, 0, é fator de desconto. Mas espera aí, nós demos um desconto. De quanto? De 99%? Não. Agora, para eu descobrir o desconto, eu vou pegar e tirar 0,99 desse 1. Isso aqui dá 0,1, então, na verdade, eu estou dando um desconto de quanto? De 1%. Então, a mercadoria que tinha um valor X acresceu 10% e depois deu um desconto de 10% sobre esse valor acrescido, no final das contas, o que você fez? Você está reduzindo, está dando um desconto de 1% sobre o quanto ela custava originalmente. Entendeu? Então, o fator de aumento, o fator de desconto é muito interessante utilizar aqui para fazer um cálculo mais rápido. Edu, mas eu posso usar o método antigo de calcular percentual primeiro? Pode. Dá muito mais trabalho, mas pode. O jeito mais fácil sempre é o seu jeito, tá? Um aumento aqui, agora vamos trabalhar o segundo...
Vamos trabalhar o segundo agora dizendo assim, ó, se aumentarmos a base de um retângulo em 20% e diminuirmos a altura em 10%, o que acontece com a área do retângulo? Então vamos pensar. Nós temos um retângulo qualquer, onde a área dele foi calculado mediante base vezes altura. Concorda? Existia uma base, existia uma altura e essa é a área do meu retângulo. O que nós vamos fazer com ela? A base vai sofrer um aumento, ó, de quanto? De 20%. E a altura vai sofrer uma redução de quanto? De 10%. Então, em relação ao meu original, nós teríamos uma nova área aqui, ó. Essa nova área, o que ela vai fazer? Nós vamos pegar a área antiga, nós vamos pegar a base antiga e vamos multiplicar por quanto? Por 1,2. Por que 1,2, Edu? Nós estamos fazendo um aumento, ó. Então, nós vamos multiplicar isso aqui por 1,2. Então, a área nova seria a base antiga com um aumento de 1,2, né? De 20%. E a altura, Ledu? A altura seria a altura antiga, só que agora nós vamos dar um desconto, né? Nós vamos diminuir. Então, isso aqui é 1 menos 0,1, ou seja, 10% para chegar em 100, 90. Nós vamos multiplicar isso aqui por 0,9 ou 0,90, como quiser. Como que eu calculo a área nova? Olha lá, a área nova vai ser a base, que é 1,2 vezes B, vezes a altura, que é a nova altura aqui, ó, 0,9 vezes H. Colocando isso aqui, trocando de lugares, porque eles são todos, né, para multiplicação, eu posso escrever assim, ó, B vezes H vezes 1,2 vezes 0,9. O que significa B vezes H? B vezes H é a nossa área, concorda? Então, a nossa área nova está vinculada à área antiga, dependendo do que vai acontecer aqui agora, ó. Se essa multiplicação der maior que 1, sofreu um aumento. Se essa multiplicação der 0, sofreu um desconto. Então, olha lá, aumento de 10, aumento de 8, redução de 4, redução de 15, ou não sofre aumento. Se isso aqui der 1, não sofre aumento. A área nova ficou igual à área antiga. Então, nós temos que fazer o que aqui? Multiplicar 1,2 vezes 0,9. 9 vezes 2 dá 18. 9, 1, 9, 10. Isso aqui são duas casas, dá 1,08. Quer dizer que eu estou multiplicando por 1,08. Tá. O que significa 1,08, Ledu? Quer dizer que eu estou com 1 mais 0,08. Sofreu um aumento? Sim. De quantos por cento? Sofreu um aumento de 8%. Olha lá, 0,08 é 8%. Quando a gente dá desconto, eu tenho que tirar de 100. Quando a gente está dando aumento, é só ver o que passou de 100. Ledu, se tivesse dado 2, daí seria 100 e alguma coisa por cento. 3, entendeu? Então, sempre o que passar é 1 mais o que passou. Se deu 2, vai ficar 1 mais 1, 2, e assim por diante. Tudo bem? Ficou clara a ideia desse fator de aumento? Então tá bom. Seguinte, essa aula está ficando um pouco longa, eu não quero fazer ela ficar muito longa. Eu tinha começado no início falando sobre juro composto. Na verdade, eu vou colocar uma nova aula, né, já na sequência para vocês aí, só sobre juros agora. Tudo bem? Se você gostou, curtiu essa aula, não esquece, deixa o seu likezinho, inscreve no canal, ativa o sininho. Não gostou? Deixa o seu dislike, sem problema nenhum. Mas o mais importante, coloca pra gente aí os comentários para que a gente possa estar sempre melhorando, qualificando sempre mais a nossa aula. Beleza? Aquele forte abraço e fique comigo que eu estou sempre contigo. Porque bisu do Ledu!